Olá, pessoal. Então, vamos continuar com as nossas sequências, né, de videoaulas sobre as características dos seres vivos. Então, agora nós vamos falar sobre o material genético, né? Então, ah, todos os seres vivos têm material genético. E o que que seria esse material genético, né? Qual seria a função biológica dele? Então, o material genético, ele tem duas características muito importantes. Primeiro, ele é o projeto da vida, né? Então, tudo que determina como vai ser um ser vivo do ponto de vista do seu funcionamento biológico, né, do ponto de vista do seu número de proteínas, né, e quantidade das funções dessas proteínas, está relacionado ao DNA. Tá? Então, o DNA tem essa importante função, o material genético, na verdade, tem essa importante função. Né? Eu falo DNA porque o DNA é o material genético de todas as formas de vida que o ser humano conhece atualmente, né? E aí, fazendo aquele parênteses que a gente tem pontuado sobre os vírus, alguns vírus têm como material genético o RNA, né? Então, esse também é um ponto de divergência entre os vírus. Eles têm material genético, sim, mas alguns deles podem ter RNA e não DNA, né? Se cogita que talvez, né, a vida, quando ela tenha começado, então começado, né, por um mundo de RNA, né, moléculas de RNA que depois evoluíram para o DNA. Mas no momento, né, o que a gente sabe sobre a vida no planeta Terra, claro, vamos sempre deixar claro, a gente sempre está falando da vida no planeta Terra, né? Atualmente tem surgido um ramo da biologia chamado exobiologia, que tem como função assim, tentar tratar sobre as possibilidades de vida fora da Terra. Mas até o presente momento a gente nunca achou vida fora da Terra, né? Pelo menos não de fato, com evidência científica, né? Não vamos entrar na questão de especulação ou de teoria de conspiração, mas até o presente momento a gente não sabe. Então a gente não sabe como seria uma forma de vida de outros planetas, né? Então é bairrismo, né? Porque a gente está falando só da vida da Terra, mas esse é o único planeta que a gente sabe que de fato tem vida, né? Então, até que isso mude, até que a gente encontre vida em outro lugar e aí a gente tenha que reorganizar, né, os conceitos de vida, mas nesse momento a gente sabe que toda forma de vida tem como material genético o DNA, né? De novo, é, há quem questione porque vai dizer que o vírus é vivo, né? Mas para muitos biólogos ele não é considerado ser vivo. Então, nós temos esse ponto aí de divergência. Bom, e o DNA, então, ele carrega toda a informação de um ser vivo, toda a informação no nível de proteínas, né? O DNA, tá? O DNA ele vai codificar as proteínas, né? Nós temos o que a gente chama do dogma central da biologia, né? O que que seria isso? O DNA ele carrega toda a informação biológica, né? O DNA ele tem a capacidade de se autorreplicar, então ele tem a capacidade de fazer cópias de si mesmo. E para que o código, né, genético seja lido, ele geralmente usa uma molécula de intercâmbio, que é o RNA mensageiro. Então, ele transcreve a informação dele na forma de um RNA mensageiro. Tem várias vantagens de se utilizar RNA mensageiro para passar a informação. Né? A primeira delas é que a molécula de RNA ela é uma molécula que só tem uma única fita. Então, do ponto de vista biológico, ela economiza energia, porque você não tem que estar fazendo duas fitas para ter informação. Outra questão interessante é que a molécula de RNA ela é menor, né? Porque a gente precisa entender que o DNA ele carrega as informações de fazer todas as proteínas do ser vivo. Mas em momentos diferentes, a célula não precisa ler todo o DNA, ela só precisa de algumas partes. Em seres vivos complexos como nós, né, que as células se tornam especializadas, né, e o que, que é a especialização da célula no certo ponto de vista uh, genético? É desligar genes. A célula se torna especialista em fazer certas proteínas, e de forma que os outros genes dela ficam todos desligados, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, uma célula da raiz do cabelo,
ela contém o DNA completo para fazer o ser humano completo. Prova disso que a gente consegue fazer exame de DNA com as células da raiz do cabelo. Então, ela contém o material genético completo do ser humano. Mas ela não acessa todos os genes, ela acessa os genes que são necessários para fazer cabelo. Né? Então, para o gene de acesso, ele acessa o gene da proteína melanina, que dá o pigmento da cor ao cabelo, vai acessar o gene da queratina, que dá a estrutura do cabelo. Enfim, ele vai acessar só alguns poucos genes. Né? Então, essa é a vantagem também de se usar o RNA. Ele faz isso. Além disso, né, quando a gente fala de seres vivos eucariontes como nós, também tem uma questão importante, né? Geralmente existem algumas enzimas chamadas enzimas de restrição que vão destruir o DNA que não está dentro do núcleo, tá? E usar uma molécula, então, de intercâmbio como o RNA permite que isso seja possível. Então, permite que tenha mais rigor, né? Permite que se um DNA estranho, exógeno, entrar na célula, ele possa ser destruído sem o risco de autodestruição da célula. Né? Eu sei que pode parecer esquisito, mas os vírus fazem isso. Os vírus ejetam o seu material genético para o interior da célula para usar a maquinaria da célula para fazer replicação. Então, existem esses mecanismos de defesa. Aliás, esse também é um dos motivos por que os vírus de RNA geralmente podem ser altamente complicados quando eles dão origem a alguma patogenia no ser humano. Por quê? Porque os vírus de RNA, além de ser mais difícil da gente criar uma vacina, porque eles têm uma alta taxa de mutação, eles também têm, tecnicamente, um passe livre, porque a sequência, o material genético deles é o RNA, então ele não sofre ataques no citoplasma da célula. Né? Então, ele tem mais esse potencial de infecção. Tá? Bom, mas então a gente entende que o material, o DNA, é o projeto da vida. Então, o projeto da vida garante que nós temos a biodiversidade. Como existem vários DNAs, vários projetos diferentes, nós temos várias formas de vida diferentes. Né? Então, essa já é um princípio. Tá? Outra questão importante, né? E por que os seres vivos são diferentes? Né? Porque eles têm proteínas diferentes. Então, o RNA vai ter a informação, esse RNA mensageiro carrega a informação, a transcrição, né? O cerne, o centro da informação do DNA para uma ou algumas proteínas, né? Sabe-se que uma sequência de RNA mensageiro pode ter informação de fazer até umas 5 proteínas diferentes, tá? E nós vamos ter outros RNAs que vão participar. Existem vários tipos de RNA, mas aqui para nós os importantes são o RNA transportador, que vai fazer o transporte dos aminoácidos, levar os aminoácidos até o ribossomo para fazer a síntese da proteína. E nós vamos também ter o RNA ribossômico, que vai compor o próprio ribossomo, que é o centro de leitura, né, da fita de RNA mensageiro e de ligação molecular entre os aminoácidos. E aí, depois de ter a ligação entre os aminoácidos, nós temos a proteína. Né? Então, a gente tem essa biodiversidade porque nós temos muitas proteínas diferentes. Então, as plantas, por exemplo, conseguem fazer fotossíntese porque elas têm as proteínas, as enzimas, que permitem com que ela faça as reações bioquímicas necessárias para isso. Nós não temos isso no nosso DNA, então a gente não consegue. Né? Então, o DNA tem essa primeira função. Ele é o projeto da vida. Né? Os seres vivos têm uma forma pré-definida, não é aleatória por causa do DNA. Porque senão poderia ser aleatório. Um ser vivo poderia ser de qualquer forma. Né? E não repetiria, não precisaria repetir, porque demandaria da aleatoriedade, ao acaso. As células iam se encaixar ao acaso, fazer funções ao acaso, e aí os seres vivos não teriam uma forma definida, seria imprevisível. A gente prevê as espécies, né, essa constância, por causa do projeto, um projeto estável, que é o DNA. Agora, tem uma outra propriedade muito importante do DNA, que é o quê? A hereditariedade. Né? Eu sempre gosto de falar, né? A gente, a hereditariedade, né, o fato do DNA passar de pais para filhos, é que garante a gente ter uma certa previsibilidade, por exemplo,
do que vai sair da barriga de uma gata quando ela está prenha. Né? Eu sei que quando eu falo isso parece absurdo, porque todo mundo tem como lógica, né, que é óbvio que de dentro de uma gata vai sair um gatinho. Só que assim, é óbvio, mas qual é a explicação científica, né? Porque óbvio, a gente sabe que é óbvio porque a gente já viu isso muito acontecer muitas vezes, mas poderia não ser, poderia sair outro animal da barriga de uma gata, né? Por que que a gente tem segurança que vai sair um gato da barriga de uma gata? Porque o projeto é hereditário, ou seja, o código genético ele é passado de pais para filhos. Então, e eu só posso doar aquilo que eu possuo. Essa é a parte interessante sobre a herança, né? Você só pode passar para a próxima geração aquilo que é seu, aquilo que você tem. Né? Não importa qual seja a herança, porque quando a gente fala de herança, as pessoas pensam muito em herança financeira. Mas mesmo para a financeira vale essa regra. Você não vai deixar de herança para os seus filhos, né, para os seus parentes, aquilo que você não tem. Você só pode deixar aquilo que você possui, aquilo que você tem. E a lógica é a mesma para a herança biológica. Você só pode passar para a próxima geração aquilo que você possui. Então, como uma gata e um gato, né? Porque no caso dos gatos precisa de dois indivíduos, porque é uma reprodução sexuada. ah, Como o projeto do macho é de um gato e o projeto da fêmea também é de um gato, então o, a nova vida ela vai ganhar um projeto que é a mistura de dois, mas que no seu cerne, no seu núcleo, é o projeto de um gato. Vai ter alterações dentro daquilo que pode ter alterações num gato, né? Então pode ter essas variações naquilo que pode variar um gato, mas ainda assim o cerne vai ser o material genético, o projeto de um gato. Então, como esse projeto é hereditário, então, como ele passa de pais para filhos, a gente tem essa segurança. Então, a gente tem a segurança de que vai sair um gatinho de dentro da barriga de uma gata prenha, porque eles vão herdar o projeto dos genitores, e o projeto dos genitores é um projeto de gato. Né? Então, é isso que garante. Então, o DNA ele contém a informação biológica, ele contém o projeto da vida, é ele que determina como é que vai ser os seres vivos, e ele é hereditário, ou seja, ele passa dos pais para os filhos. E como os pais só podem doar aquilo que eles possuem, e o único projeto que eles possuem é o projeto daquela espécie a qual eles fazem parte, então a gente tem relativa segurança do que vai acontecer, de qual tipo de filhote vai sair. Qual tipo de filhote que eu quero dizer no projeto geral, né, de espécie. Né? E aí as variações dentro da espécie vão acontecer por meio do DNA. Tá certo? Por meio da variabilidade que vai acontecer no caso dessa fecundação. Ok? Então, essa é a parte. Agora a gente. E essa parte, né, dessas diferenças, agora a gente vai falar no próximo vídeo, que nós vamos estar falando sobre evolução. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tá certo? Tchau, tchau.